Quantos aqui já não tiveram o famoso déjà vu, que é aquela sensação que é você ir ao tempo. Você vai além do tempo. É uma projeção temporal na qual você vai ao futuro e volta. É o poder da mente. Sabe qual é a velocidade mais rápida do universo? A da sua mente. É mais rápida que a velocidade da luz. E ela ainda nos traz sensações, emoções. A hora que o homem tiver noção de que essa eletrofuncionalidade, essa quântica fisiológica que temos é a chave para se viajar entre universos e além de qualquer distância material, a gente tem a máquina do tempo. Nós somos carne. Isso aqui não nos pertence. Isso aqui nos é emprestado para a alma habitar. Então, quando a gente entende a grandiosidade, a complexidade dessa máquina, a gente percebe que nós somos já um universo. Que aqui dentro está a cápsula do tempo que nos acessa, que nos remete. Quando a gente entende que o tempo é uma invenção humana para medir e controlar, o tempo humano é contado, ele é mesurado, ele é medido. Mas e o tempo sensorial? É o tempo que é dentro e fora, acima, abaixo, esquerda, direita, frente e costas. É o tempo que viaja em qualquer direção. É esse tempo que a gente tem que estar preso. As pessoas sofrem por preocupação, preocupando. A preocupação é o inquilino que não paga aluguel dentro do seu pensamento. A preocupação nos gera um sentimento de insegurança. Mas a gente se preocupa com o que vão falar, com o que vão pensar. Não é aqui agora. Life is now. Lindo! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui recebendo pela segunda vez no Lean Podcast nosso querido amigo Marluz Paiva. Muito obrigado pela sua presença, viu, Marluz? É uma honra estar com vocês, os servidores do bom e do bem. E que linda essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que lindo é servir sempre. Muito bom. Gratidão. Gratidão, exatamente. Marluz do Instituto Mar de Luz. Teremos uma aula aqui acerca de um tema muito especial, né? Que é o medo. Então, se a gente puder começar esse nosso bate-papo aqui te perguntando o que seria o medo do ponto de vista espiritual. Meus queridos irmãos, amigos e amigas que estão nos acompanhando nesta noite, tarde, dia, enfim, a hora que você está vendo esse podcast tão iluminado, eu resumo o medo com uma palavra, com uma frase, com um contexto de que o medo é a antítese da criação. O medo é o vazio existencial. Porque se você tem fé, se você tem a sabedoria do conhecimento, se você tem a capacidade de interagir com você mesmo, você não tem vazio. Agora, o medo é o vazio. O medo é o medo do desconhecido, o medo de uma situação que foge ao controle, medo ou insegurança daquilo que não entendemos, daquilo que está preocupando o nosso pensamento. O medo é o vazio total. Lembra daquele filme A História Sem Fim? Não tinha o The Never Ending Story, que o nada ia comendo toda a cidade de fantasia. O medo é esse nada, que vai nos comendo e vai comendo a esperança, vai comendo a alegria, porque o medo, ele induz a destruição, o medo da traição, o medo da solidão, enfim. O medo é um vazio, que quando a gente tem entendimento de que podemos, nesse quarto escuro, acender uma luz, aí você deixa de ter medo. Então, existe uma diferença muito grande. As pessoas, Marluz, você não tem medo? Peraí, eu tenho prudência. Eu não gosto de altura. Eu brinco sempre, eu já vivo tanto nas alturas por essas viagens que a espiritualidade me leva. Eu já vivo tanto indo para outra dimensão e vindo, que a altura me incomoda um pouco. Mas, como eu sei que a altura vai me fazer um pouco de tontura, eu, por prudência, não me aproximo de um lugar alto. Eu não tenho medo. Se eu sei que eu vou encalhar numa praia, principalmente as praias do Rio Grande do Sul, aquelas praias rolando, aqui algumas em São Paulo, que vou ficar parecendo uma baleia encalhada naquela areia, rolando igual um croquete. Eu não tenho medo de nadar. Eu tenho prudência em respeitar o oceano e respeitar o meu corpo. Então, uma coisa é o sermos prudentes. Uma coisa é entender o nosso limite. Agora, medo, jamais. Medo é vazio. E ninguém aqui é vazio. E da onde você acredita que vem esse medo? O que está por detrás desse medo? Existem, supõe-se
acreditamos na vida anterior ou na vida posterior? Acreditamos em um mundo que nos cerca, em dimensões que nos cercam? Acreditamos naquilo que a espiritualidade nos traz como respostas, né? Somos seres espirituais, enfim. Mas prova concreta e visual disso tudo, a gente não consegue disponibilizar. Até que consegue trazer, às vezes, até um pouco mais de confusão no entender. Mas aquilo que não conseguimos sentir, aquilo que não conseguimos tocar, aquilo que não conseguimos controlar, aquilo que foge às regras da normalidade, passamos a ter um sentimento que é adverso. E o primeiro sentimento que se manifesta, até de forma inconsciente, é o medo. Então, tudo aquilo que foge o nosso entender consciente, ele vai gerar medo. Aí a pessoa vai poder, mas um medo pequeno, eu não gosto de barata, medinho, né? Eu tenho medinho de trovão. Então, pai. E se virar fobia? Por que vira fobia? Por exemplo, chega um paciente lá para tratar com você. Ele tem uma fobia de barata, de aranha ou de altura. Por onde começar? Primeiro no entendimento do controle. Tudo é um controle. Nós somos os grandes motoristas deste veículo que é o nosso corpo e vida. Essas longas estradas da vida, nós que somos os condutores. Então, primeiro é o controle. Você que tem que controlar o seu ritmo. Opa, chegou aqui alerta severo. Alerta severo. Estava tudo no silêncio, tá vendo? Mas não temos medo, porque o mundo não acaba. Vamos ter prudência em observar e respeitar os limites da natureza, os nossos limites. Então, o que acontece? A fobia. Tudo aquilo que não é controlado tende a criar um exagero, tende a criar uma dependência, uma necessidade. A fobia é o medo que é descontrolado. É o medo quando toma a forma gigantesca e passa a controlar as suas ações e decisões. Então, por exemplo, identificar sempre o gatilho, porque buscar respostas dentro da psicologia, psiquiatria, da neurologia, da espiritualidade, são ferramentas que vão aprender a controlar e guiar para onde esse medo está sendo encaminhado ou de onde ele está vindo. Vou falar uma experiência interessante por vocês, minha. Vocês já ouviram falar de terapia de vidas passadas? Sim, com certeza. Doutora Maria Lídia Gomes de Matos, doutor Augusto Matos foi quem trouxe a TVP para o Brasil. Eu tive a sorte de conviver com a Maria Lídia, enfim, uma grande parapsicóloga que aparecia em todos os programas de televisão. E eu, ao fazer uma regressão, uma TVP, uma terapia de vidas passadas, acho que vocês nem eram nascidos ainda. Que isso era o grande evento, quando começou no final de 70 e 80, nossa, isso era uma complementação terapêutica. Sem autossugestão e hipnose nenhuma, eu fui levado a um local no Egito, em Tebas, a uma construção de um templo. Não é nada pirâmide, todo mundo sonha que é o faraó, não. Eu era um auxiliar de contas e de cálculos, e numa dessas construções eu estou no limite dessa construção gigantesca e se solta. E eu visualizando e relatando. Era gravado em rolo, fita de rolo. Vocês pegaram isso, fita de rolo? Gravador de rolo? Eu cheguei a ver, mas não peguei. Vocês pegaram fita cassete. Exato. Gravador de rolo. Ao perceber que aquele bloco tinha soltado, eu pulei, achando que eu poderia escapar daquela morte, e acabei morrendo. E aí entra um fato interessante. Eu odiava. Eu falo vários idiomas, tenho esse QI que, para mim, não é qualificação nenhuma, é acima da média. Vamos entender isso pela paranormalidade. Eu repeti 3 anos a 5ª série por matemática. Caramba. Eu odiava matemática. E aí você vai fazendo os links, né? De todos esses processos, vocês veem, o meu pavor de altura, não era medo, era um horror de altura. Por quê? Eu preferi me jogar naquela altura, no desespero, do que ser esmagado por uma pedra gigantesca, por um bloco de pedra. Eu tive que escolher me destruir pela altura, e acabo morrendo.
eu era um auxiliar de contas, provavelmente devo ter sido reprovado nessas contas, ou o erro causou esse rompimento da pedra, o erro de cálculo prestado. Então, tudo é muito interligado. Depois que eu tive acesso a essa terapia, eu passei a entender o controle. E isso eu não tinha formação acadêmica ainda nada. Eu passei a ter noção de que realmente tudo é o controle. Peraí, aquilo foi uma opção minha e eu poderia ter pulado para o lado, eu poderia ter virado de estrela, uma cambalhota, ponta cabeça, para tudo tem uma opção, né? Você vai para a esquerda, direita, frente, acima, abaixo. Então foi uma experiência que dentro de uma terapia, muito ligada à mística e espiritualidade naquela época, eu consegui entender de onde vinha esse medo. E fui entendendo outros processos meus. Minha pele morena, minha família toda clara, toda pele muito branca do Rio Grande do Sul, e essa minha cara que foge ao padrão. E filho legítimo ali e tal, sou muito igual ao meu avô, igual ao meu pai, mas essa é a minha pele. Então, tem todo um significado, tem toda uma explicação, e eu aprendi a ter controle do medo. Daí, com a espiritualidade, qual a experiência? Não sei se eu contei aqui na primeira vez que cá estive, eu desde pequeno via os sem rosto. Vocês lembram disso? Lembro. Eu tinha 9 para 10 anos, ali na Rua das Laranjeiras, alô Rio de Janeiro, na paróquia Cristo Redentor, onde eu fiz a minha primeira comunhão, sempre tinha um sinal em frente e tinha do lado um supermercado que só os cariocas vão lembrar, supermercado Disco. Mamãe parava ali comigo, a gente atravessava e eu olhava aquele casal e eles não tinham rosto. Eu nunca tive medo. Nunca me incomodei. Porque aquilo era parte da minha normalidade. Entro para a espiritualidade, descubro que aqueles ali eram mentores. De novo, gente, ó. Sem medo. Interessante que mesmo com os volumes desligados, né, pessoal? Desculpa Exatamente. Aí, mas o alerta aqui, ele funciona muito bem. Tá chovendo né? muito em São Paulo. Exato. Exatamente. Mas sem medo. E aí, com a espiritualidade, me é passado que eram seres espirituais dentro do kardecismo, que na verdade seriam meus mentores, medo zero. As pessoas, como aquele filme Sexto Sentido, que eu sempre vi, que são espíritos falecidos, medo zero. Então, por quê? Porque eu sou preenchido desse amor que compartilho com vocês através de tudo aquilo que eu canalizo, das materializações em si. Eu sou preenchido desse divino. Eu tenho muita fé. Eu tenho uma fé absoluta na bondade divina, na misericórdia de Deus, que Deus, como dizia minha mãe, Deus é pai, não é padrasto. Mas Deus é pai. Minha mãe falava isso, nesse sempre ajudar. Todos os pais, por mais difícil que seja seu relacionamento em família, todas as mães, Deus é pai, mãe, homem, menina, sempre eles só querem o nosso bem. Se eles às vezes têm algum problema não expresso, existe alguma dor, está neles, não está em você. Mas Deus está sempre nos cuidando, o universo, os seres de luz, os nossos protetores e mentores estão sempre nos cuidando. Olha aqui, um exemplo. A gente está aqui num estúdio maravilhoso dos meninos, esse estúdio fantástico, numa gravação aqui, nesse presente para vocês aqui, e nos chega, através da modernidade, um alerta de temporal. E o alerta falando, tomem cuidado, trânsito caótico e tal. Isso é o quê? A gente não observa que isso é o próprio universo, é o Deus se manifestando. Olha, filho, toma cuidado quando sair, quando voltar lá para o Morumbi, cuidado. Então isso tudo, quando você está conectado, quando você não tem o vazio existencial, mas está preenchido dessa fé, essa fé que colocou Daniel na cova dos leões, essa fé que não permite a gente fraquejar, ou que quando a gente cai nos põe para cima com a consciência. Então o universo fala para você a todo momento. Então é que nem fala assim, você tem medo, Marluz, de sair com um relógio? Zero, tenho fé. Você tem... Tenho fé. Já cheguei no Hospital Oswaldo Cruz com uma trombose venosa profunda na safena. Cheguei lá, cadeira de rodas, a perna igual um elefante, o trombo se solidificou, virou uma pedra. Eu sou estudado dentro dessas coisas, que eu falo assim, até isso. E o médico, assim, engraçado, sou médico há 26 anos e nunca vi uma pedra. Eu falei assim, minha história com pedras, doutor, nem lhe conto.
E aí ele vira para mim, você é um homem de sorte. Eu falei, não, eu sou um homem de fé. Você não tem medo de morrer? Eu nenhum. E tô aqui contando história. Isso já tem 3 anos. Tô aqui, em pé, viajando como vocês me acompanham aí, meses pelo mundo afora, pelo Brasil afora, pela América Latina e Europa, de bengalinha, sem medo. Você não tem medo de avião? De jeito nenhum. O medo vai sempre te abrir brechas. E aí você vem com a fé, que é a melhor cola e cimento que tem, e tampa essa brecha. Agora, autorresponsabilidade e consciência. Como você falou, fobia. Se você percebe que algo te foge o controle, que não tem a possibilidade de conseguir sozinho vencer esse medo, aí você procura as ferramentas psicológicas, espirituais, psicoemocionais. Então você procura ajuda externa. A gente não consegue olhar para dentro como às vezes um tubo endoscópico vê. Então a gente tem alguns momentos que realmente precisa de uma ajuda. E está aí para todo mundo, não só dentro da espiritualidade, mas como no meio terapêutico. Fobia é o medo sem controle. Fobia é o vazar, é o encharcar, entendeu? E a chuva caindo. Exato. E você falou sobre fé, né? Qual que seria a definição de fé? Porque as suas definições são maravilhosas, Marluz. Qual seria a definição de fé e qual a diferença com a esperança? Esperança é o adubo que germina os nossos sonhos. Esperança, para mim, é o sentimento mais... O amor é a presença divina. O amor é a célula primordial que nos iguala a Deus. Tu és feito à imagem e semelhança. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não é ter braço, perna, porque toda a criação, ela vem de Deus. A nossa semelhança com o divino é o amar. É o amor que cura, que liberta, é o amor que transmuta. Agora, qual seria o papel da esperança? A esperança é um sentimento mais nobre porque ela germina, ela libera para nós uma porta que se encontra fechada. É a luz no fim do túnel. Vocês assistiram aquela série, eu sempre falo desse episódio que é maravilhoso, Sandman, na Netflix? Você viu? Sandman. Não vi essa. Não. Viu? Sandman é o Senhor dos Sonhos, você viu? O Sandman, ele vai para o inferno e vai brigar com Lúcifer. E eles começam um jogral. Né? O Senhor dos Sonhos, o Senhor da Escuridão brigando, e aí o Lúcifer fala, eu sou a serpente venenosa que ataca, envenena e mata o cavaleiro. E aí o Sandman é atacado por uma serpente e cai. E o Sandman, mas eu sou o falcão, a ave que vai e come a cobra. Aí cai o Lúcifer. Pá, pá, pá. E no final, o Lúcifer olha para o Sandman e fala assim, eu sou o vazio. Eu sou a escuridão total. Eu sou a destruição pelo vazio e o nada. E aí o Sandman começa a morrer. O Sandman começa a virar poeira, tal. E de repente, naqueles olhinhos escuros, o Sandman fala, eu sou a esperança. A esperança que cultiva, que germina. A esperança que abre a última porta. Então a esperança, ela é libertadora. Quando você cultiva a esperança de dias melhores, de se tornar alguém melhor, você está cultivando sonhos. Agora a fé. Por que sua fé é tão alta assim? Como que a gente aumenta ela? A fé é a confiança e plenitude no todo. Uhum. A fé, ela é estimulada quando a gente vê o sorriso e a conquista de um filho, nossa esposa, nossa companheira, com quem você está dividindo, seu esposo, sua esposa, feliz de estar ao teu lado. A fé é o agradecer todas as manhãs mais um dia. O trovão que cai, a chuva que vai lavar, que vai molhar a terra, que nos vai dar o alimento. A fé é estar em unidade. Fé, para mim, é você estar no todo. É você ser um, somos um com o todo. Então, como que eu exerço a minha fé? Enxergando na tua pergunta um exercício de fé, enxergando na tua necessidade de querer crescer mais a sua fé, o seu exercício de fé, enxergando em todos vocês que estão aí do outro lado, buscando respostas, conhecimento, evolução, o exercer de fé. E é fácil. Eu digo para vocês, é fácil. Não é também ser cego, que aí entra o fanatismo. Existe um ditado que é assim... Tinha até um filme com o Steve Martin, que é Fé demais não cheira bem. Era uma comédia. Você é bem cinéfilo, né? Eu gosto muito. Eu hoje estava vendo, num lapso de tempo dentro de casa,
eu fiz uma sala quase que de cinema, né? Um dos poucos luzes que eu me dei, eu estava falando com o Teteu assim, estava do Terence Hill e Bud Spencer, que eram 2 comediantes fantásticos italianos. Eu falei assim, meu filho, eu ganhava 10 cruzeiros do seu Biso para ir aos cinemas na matinê aos sábados, e tinha o Lanterninha que levava a gente, eu ficava vendo 2 sessões de cinema ali, curtindo. Fede Mais Não Cheira Bem, é um filme interessante que fala sobre o fanatismo. Nada em excesso pode prestar. Tudo tem que ter, como eu falei aqui no início, o controle, é o equilíbrio, é o controle. Se você começa a exercer uma fé cega, uma coisa é a nossa fé cega em Deus, no divino. Temos que ter cuidado com as interpretações ou manipulações humanas. Pobre do homem que confia em outro homem. Você tem que confiar no teu coração. Você tem que ter o contato com o divino direto. Por isso que eu não aceito ninguém me colocar como divino, Deus, guru, nada. O máximo carteiro. Eu sou humano igual a todo mundo. Nasci com essa capacidade por intermédio, vontade divina. Não pedi nada. E exerço a missão que me é dada com fé. Agora, não me coloquem em pedestal. Estou aqui para aprender igual a todo mundo. Igual o Chico falando. Chico, eu vim de Atlântida, eu vim de Lemúria. E você? Ah, minha filha, viemos todos do umbral. Estamos aqui para aprender a ser melhor. Todo mundo saiu correndo, foi para um lado e para o outro. Então, como exercer a fé? Entrega, confia, aceita e agradece. Entrega a tua dor, teu desespero, teu agradecimento, o teu coração. Aceita que às vezes é importante a gente cair para poder levantar mais forte. Uma criança no desenvolver emocional, desenvolver cerebral, ela precisa cair para aprender a levantar. Você vê que eu sempre... A gente ouvia falar, meu Deus, Deus protege as crianças e os bêbados e o louco, que cai e levanta sorrindo uma criança. Por quê? Ela está aprendendo através da experiência do cair o equilíbrio em levantar. Então aceita que às vezes a gente tem que cair para levantar mais forte. A porta que se fecha não é azar. É o próprio universo falando, muda de direção e caminho, abre outra porta, pula a janela. Confia, entrega, confia, aceita, agradece. Confia que Deus não dorme. Quem nos guarda não dorme. Não importa o teu mentor, não importa a tua nomenclatura de fé budista, judeu, católico, espírita, protestante, não importa. E agradece sempre. Eu acho que o agradecer para mim é o que alimenta a minha fé. Eu acho que o agradecer todo dia, o pão nosso de cada dia que Ele nos dá. O poder levar a luz onde existe a escuridão. Eu agradeço todos os dias. Quando a gente dorme, a gente tem certeza que vai acordar? Quantos no mundo hoje vão dormir e não acordam mais? Todos os dias acaba a nossa história e no dia seguinte ela recomeça. Um novo capítulo, uma nova oportunidade todo dia nos é dada para que a gente escreva ela com fé e com esperança. Muito bom. Sensacional. Mano, sensacional. Mas a gente está abordando o tema, né, como uma forma negativa. Né? Daí eu te pergunto, existe a maneira como a gente, do ponto de vista da espiritualidade, abordar o medo como um guia, né, uma forma de guiar a gente para um caminho de evolução? Aí vamos falar desse vazio. O medo, quando manipulado por alguém que tem uma má intenção, que tem uma vibração negativa, ele vira uma arma gigantesca, imensurável. O que é uma guerra? O que são as grandes religiões tão problemáticas durante todo o percurso da humanidade? Controle do medo. Como que você controla uma massa? Medo. Se comer, vai para o inferno. Gente, eu fico pensando, se Deus criou a maçã, se Deus criou aquela fruta maravilhosa, por que não comer, né? A história da maçã é diferente. Não era maçã para eles, era um tomate. Era um tomate. É, por isso que se fala pomodoro, pomo de ouro. O tomate aí se chama pomodoro, o fruto de ouro. Olha, então, olha como é que a interpretação sempre é estranha. Vocês não compram pomodoro? Então, o tomate é o pomo de ouro. A história primeira... E a gente vai ver no Oriente Médio, na África, ali onde seria o Éden, não tem macieira.
Calor não tem como. Estou coçando aqui o nariz. É a chuva. Então, o medo, quando manipulado, ele controla as religiões, o sistema político, o sistema social. Tudo é o medo. É o medo de um país se tornar melhor do que o outro. É o medo de um perder e o outro ganhar somente. É o medo de um se tornar mais famoso ou não. E aí se controla toda uma sociedade. Então o medo é uma ferramenta que o mal se utiliza também. Mas esse mal é um mal externo, né? Exatamente. Mas muitas vezes a gente também tem esse mal interno. É o medo da gente não ser o bastante, o medo da gente não ter o emprego dos sonhos, o medo da gente não conseguir prover o que a gente gostaria para a nossa família. Então o mal nem sempre está no externo, concorda? Todos nós temos sombra. Qual é a única coisa do universo que não tem? Qual é a única matéria do universo que não tem sombra? A luz. Luz não tem sombra. A luz mostra a sombra. É o sol a brilhar na nossa face, no nosso corpo, que mostra a sombra que está atrás. É a luz do estúdio apontando para um objeto que vai mostrar aqui na mesa o desenho da própria sombra. Então a luz ela vai mostrar sempre aonde essa sombra se encontra. Ela nos identifica o local. Agora todos temos. Meu corpo tem sombra. Nós temos sombras internas. Só a luz que não. Se você acende uma vela, você vai ver a vibração da luz. Agora a luz não gera sombra na vela acesa. Você vai ver a oscilação energética, calorífica, mas você não vai ver a sombra da luz. Você vê a vela acesa, mas não... o pavio, mas a chama não existe, porque a luz não tem sombra. E nós somos feitos de luz, mas nós não somos a luz. Estamos nesse corpo humano para experimentar estar aqui, pela oportunidade de estar aqui e vivenciar essa vida. Então temos sombra. Eu devo ter uma sombra de 6 metros por aí. Deve ser condizente com o meu corpinho. Enfrento ela todos os dias. O que é a luz do ponto de vista espiritual? O amor. O amor. O amor seria a cura do medo. O amor é a cura de tudo. Mas atenção, não é o amor passional, não é o amor eros, é o amor ágape, é o amor que libera, que liberta, que entende, que perdoa. É o amor que te faz liberar aquele parente que te fez mal, o relacionamento que quase te levou à loucura. É esse amor que, quando ressurgido ou vibrado corretamente, te libera de qualquer peso extra carregado. É o amor que às vezes a gente está no leito de morte de alguém e fala assim, descansa, pode ir. Então, eu acho que o amor cura tudo. O amor, assim, é a manifestação mais forte do universo. E a luz está aqui, a luz se manifestando, olha. Como se reconectar com essa fonte de amor que a gente perde ao decorrer da vida, hein? Entrega, confia, aceita e agradece. Primeiro, autorresponsabilidade. Porque a gente não percebe a diferença da posse, do passional. Olha o crime passional. Mediante ao descontrole afetivo que achamos que é amor, que às vezes cometemos algo errado passionalmente. Xingamos, brigamos, batemos. O descompensar emocional. Né? Tem a caracterização do crime passional, né? Crime de honra, enfim. É o amor doente. O amor, quando alguém que nos faz mal se torna xingamento, raiva, ódio, ele está doente. Um amor egoísta. A raiva e o ódio são um amor que não é germinado corretamente. Não, mas faz parte. Está dentro desse contexto. Então, quando a gente cultiva esse amor que é encontrado nas grandes e nas pequenas, no macro e no micro. É o amor, quando eu cheguei aqui hoje no estúdio, o cachorro, o Ronaldo, veio virar de barriga para cima. E eu falei, mas o tio também está morrendo de calor, Ronaldo. E veio, botei meu copo com água com gelo no chão, ele foi lamber. Eu falei, você está com calor, meu? Você gosta de um gelo? É o amor pelo seu bichinho de estimação, é o amor pelos avós, pelo seu pai e mãe, por quem te criou. É o amor do sorriso do filho, da conquista do filho quando entra na faculdade. É o amor que enxerga que na separação, pelos filhos ou por tudo vivido, ainda permanece um sentimento. É um amor que libera, que quando uma pessoa está no seu leito, convalescendo, a gente fala, descansa, vai, eu sempre vou te amar. Esse é o amor que é Deus. Esse é o amor da concepção da vida. Esse é o amor
que devemos aprender. E eu busco todos os dias. Ele é difícil, não é fácil. Marluz não é perfeito. Minha saudosa Ana Sharp, talvez uma das pessoas que eu tenho mais a agradecer na vida, que tem 10 dias que partiu. A última mensagem dela me botou assim: eu te amo não pelas materializações que você faz, mas eu te amo por quem você é, pelo seu coração. Que incrível. Muito amor onde você está, minha Nininha. Mas a Ana falava uma coisa muito certa. Marluz, você, por mim, é o maior paranormal que eu já conheci. A Ana conheceu todos. Estudou todos. Mas você come flores e dá pão fedido. Não esqueça da sua humanidade nunca. Então isso é essencial para a minha missão. É essencial para me encontrar amor no próximo. É essencial para entender a existência de cada ser humano como parte da minha existência, de cada uma das milhares de pessoas que eu me conectei, ajudei, materializei, fiz durante toda a minha jornada, parte de mim. Isso é amor. Não é fácil. Você vê que Jesus, o nosso mestre, Jesus, quando foi por 40 dias para o deserto, vocês acham que ele estava refletindo o quê? Era o todo. Era o amor maior da entrega. Ele, quando está ali, é o amor da entrega. Por amor a gente salva alguém sem pensar em nós mesmos. Então esse é o amor que eu procuro todos os dias. E encontro nas grandes e nas pequenas coisas. No copo de água que eu bebo. O Chico, quando ficou 8 meses internado, devido a problemas seríssimos e problemas renais, ele só podia beber 3 gotas de água por dia. Gotas? Gotas. O lábio era umedecido com gelo, ele não podia, porque estava em falência total e completa do rim. Nossa. Ele falava assim para os enfermeiros e médicos: eu te dou toda a minha obra audiovisual, eu te dou tudo só por um copo d'água. E a gente às vezes reclama: o médico mandou tomar água. Meu pai faleceu sem uma das pernas, cigarro, a boa diabetes, que eu não digo diabetes, enfim. Responsabilidade e atitude dele. E a minha perna, cuja herança genética tem os mesmos problemas, mas que me é tão útil, eu todos os dias, com neuropatia, com dores que eu já enfrentei, eu agradeço por ter ela. Eu agradeço por ter que usar óculos porque eu ainda tenho olhos para enxergar. Eu agradeço ter que usar bengala porque eu ainda tenho pernas para andar. Gratidão, a gratidão. Isso é amor. Eu tenho um amor por mim, pela minha existência. Essa semana eu estava conversando vieram me falar sobre problemas, tal, a gente estava numa roda, e eu falei: os problemas foram meus grandes professores. Dentro da metodologia que eu criei, que é o Interser, é o transformar a dor em amor. Eu tenho tanto orgulho de ter passado por tantas provações e problemas, e mostrar para as pessoas que quando se encara um problema, o problema não deve perpetuar como uma cicatriz dolosa, mas como uma medalha de honra ao mérito. Você tem que ver as cicatrizes de todas as feridas emocionais que você teve na vida como uma medalha, honra ao mérito. Você passou por uma guerra e está aí viva e vivo para contar a história. Então os problemas me são grandes mestres e professores, porque eu atravessei um por um. Eu tive ali, tanto no físico, no mental, no espiritual, no emocional, eu atravessei um por um e cheguei ao ponto de hoje compreender que eles são grandes mestres. Só nos é dado o problema porque temos capacidade de resolver. Achar a solução. Claro! Marluz, você é um dos maiores paranormais, né, do Brasil. A gente pode falar assim. Você acha que o medo é o que afasta as pessoas comuns da paranormalidade? Total. Aí entra a manipulação de massa. Por exemplo, quantos não estão às vezes aprisionados em uma casta ou sistema religioso, dentro de uma igreja, de uma congregação, e o pastor fala, ou o padre, ou o rabi, ou o profeta, enfim, ou o sheik. Isso é coisa do diabo. Isso é o mal. Mas eu sou cala a boca, isso é o mal. E aí vem a repressão pelo medo de falar. Se fizer isso ou se crer nisso, vai para o inferno. Você vai queimar nos mármores do inferno. Você vai para a Gerena. Então, a manipulação pelo medo é algo que realmente castra muitos que têm o mesmo
Poder. Não gosto da palavra poder. O poder, se você troca o R, vira podre. Exato. O poder e o podre é só uma inversão de uma letra. Só tem um pequeno virar de letra. Eu não gosto dessa palavra poder. Poder só quem tem é Deus. Como você chamaria? Talvez esse dom, essa capacidade. Muitos são cegos. E eu já atendi ao longo desses mais de 30 anos, contando oficialmente, esse ano seriam 35 anos de trabalho. Eu já atendi muitas pessoas que passaram por essa castração e falavam... O líder do segmento dizia que era algo do demônio, me fez quebrar as imagens que era minha, me fez rezar o credo, enfim, ou ler o salmo. E a mediunidade nunca sai de nós. O medo nos limita e nos cega temporariamente. Mas quando você tem a consciência de que você abre a porta, que você tem o controle, a mediunidade se manifesta. Quantos e quantos médiuns que eu vi entrarem aí depois para a Umbanda, para o kardecismo, por descobrirem que não tem necessidade de se ter medo. Agora, a manipulação, como pela política, como por tudo, ela te castra, ela te cega. A única forma de controlar uma nação, um povo, pessoas, é através do medo. Todos nós somos médios, então. Todos. Mediunidade é o conjunto midiático de dons que temos. Como uma pessoa que escreve, uma pessoa que escuta, uma pessoa que fala como nós aqui, a pessoa que está escutando lá programa, a pessoa que está lendo o livro, ou seja, a mediunidade se manifesta pela mídia espiritual. Uns só enxergam, outros falam a psicofonia, outros escrevem psicografia, outros pintam psicopictografia. Então, tem uns que vão sentir essa mídia, ou seja, visual, auditiva, olfativa, falada, escrita, é mediunidade. Mais interessante você compreender, mediunidade é mídia, médium é mídia. Uns vão escrever, falar, ou todos. Ou algumas mídias novas aí, né? Então, todos somos médiuns, todos nascemos com essa faculdade, essa percepção, essa sensibilidade. Uns desenvolvem, outros, por bloqueios e traumas, momentaneamente param. Abafam, Mas ela nunca sai de nós. E ela, quando tem de voltar, pode ser no último suspiro exalado da nossa participação nesse planeta, ela se manifesta. com força. Com força. Eu estou vendo o túnel de luz, estou vendo papai e mamãe me buscando, meu cachorrinho... Ela vai se manifestar. E todos já tiveram uma experiência mediúnica, midiática que eu falo. Quantos aqui já não tiveram o famoso déjà vu, que é aquela sensação que é você ir ao tempo. Você vai além do tempo, você vai... É uma projeção temporal na qual você vai ao futuro e volta. É o poder da mente. Sabe qual é a velocidade mais rápida do universo? A da sua mente. É mais rápida que a velocidade da luz. Se vocês pensarem agora, casa da avó. Foram no passado na casa da avó e voltaram. Bolo da infância, 10 anos de idade, no aniversário da prima. Voltaram, sentiram o gosto, sentiram o cheiro da casa. Velocidade do pensamento. Vou à lua agora. Vi o dragão de São Jorge, Doroteia, todo mundo. Voltei. Velocidade do pensamento é mais rápida do que a luz. E ela ainda nos traz sensações, emoções. A hora que o homem tiver noção de que essa eletrofuncionalidade, essa quântica fisiológica que temos é a chave para se viajar entre universos e além de qualquer distância material, a gente tem a máquina do tempo. Então, o poder do nosso pensamento, realmente, ele não... o engraçado, eu fui ter uma aula de neuroanatomia. Vocês sabem que eu sou psicólogo formado e tal. E na época a gente tinha aula física de neuroanatomia. Era lá no Estácio ML, Instituto Médico Legal, no Rio de Janeiro. Quando eu via uma trepanação craniana, o crânio sendo aberto, e o cérebro... Nós somos carne. Não tem, frescura. Marluz falando isso, somos carne. Isso aqui não nos pertence. Isso aqui nos é emprestado para a alma habitar. A gente não leva nada. Nem sapato a gente é enterrado. Não pode levar nada para lá. Passou, desmancha. A dimensionalidade não é física, é etérica e espiritual. É onde está o nosso pensamento.
Nosso cérebro está guardando o motorzinho que liga o pensamento. Agora, o pensamento não está aqui, ele está no todo. E aí, quando eu vi aquele cérebro na mão, o cérebro, que é o primeiro órgão a se decompor, daí os egípcios, quando faziam um processo de mumificação, o primeiro órgão que tinham que fazer a retirada era o cérebro. Se você vê todas as múmias de qualquer faraó, tem o nariz quebrado, porque eles metiam uma ferragem para tirar o cérebro pelo nariz. É o primeiro que se desfaz, porque o cérebro é água. É água, gordura e 0, alguma coisa de fibra. Então, quando eu vi aquele cérebro desmanchando, eu falei assim, é por isso que a gente tem miolo mole. E a água, que é negativa e parada, se torna mágoa. Má água. Olha só. Nossa. Nós somos miolo mole, água. A água da lágrima, a água da emoção, do suor, do prazer, do cansaço. Tudo é gerido pelo cérebro. E essa má água que nos é esta nuvem de informações que está aqui dentro, se ela não é limpa, ela vai se tornar mágoa. Ela vai ficar uma água estagnada, fétida. Então, quando a gente entende a grandiosidade, a complexidade dessa máquina, a gente percebe que nós somos já um universo. Que aqui dentro está a cápsula do tempo que nos acessa, que nos remete. Quando a gente entende que o tempo é uma invenção humana para medir e controlar. O tempo humano é contado, ele é mesurado, ele é medido. Mas e o tempo sensorial? Eu volto a ter 5 anos agora comendo a bala Juquinha. Eu volto a ter 9 anos com a minha primeira gata, Libi, que eu tinha. Eu volto agora e vejo minha mãe e meu pai na casa do Jardim Botânico no Rio, meu pai lendo o jornal. Eu estou vendo a casa. Eu estou entrando dentro da casa. E isso é o tempo sensorial. É o tempo que é dentro e fora, acima, abaixo, esquerda, direita, frente e costas. É o tempo que viaja em qualquer direção. É esse tempo que a gente tem que estar preso. É o tempo de aproveitar o agora, como se não houvesse o amanhã. É o construir. O importante é agora. As pessoas sofrem por preocupação, preocupando. A preocupação é o inquilino que não paga aluguel dentro do seu pensamento. Olha. Está preocupando, ocupando previamente sem necessidade de estar. A preocupação nos gera um sentimento de insegurança. Quantos aqui, algum de vocês repetiu de ano? DP, né? Na faculdade. Foram para a recuperação? Na faculdade. Quantos aqui não se desesperaram? Ai, meu Deus, eu para São Judas Tadeu, então fiz tanta promessa. Eu prometo que eu preciso passar na prova de física e matemática. Passei. Esquecemos até de pagar a promessa. Quantos aqui na faculdade, quantos aqui precisavam no 2º grau, no científico, na minha época, precisavam e passamos. E depois é uma normalidade, mas preocupamos pelo medo de repetir um sofrimento que a gente nem dormia véspera de prova, né? Chamava o São Longuinho, lembra? Pô, nossa, nada, a gente ficava desesperado. E olha a gente aqui. E aí? Quantos no pedido de casamento vai aceitar ou não? E foi aceito. Ouviram ou não? Mas a gente se preocupa com o que vão falar, com o que vão pensar com amanhã. Não, é aqui agora. Life is now, né? Lindo! Se o dono de tudo faz assim, desliga o nosso canal de televisão, que é a vida, e liga de novo. Então não sofra pelo que já passou. Encara o passado como um grande professor. O passado nos é útil porque ele traz a lembrança que é positiva e a que não é, guarda, não serve para nada. Ou serve como lição, ensinamento. Guarda na caixinha. Não deixa virar má água, Não, má água de jeito nenhum. O futuro é escrito no agora. O futuro é escrito nas suas atitudes e decisões tomadas no hoje. Os meninos, quando começaram isso aqui, eles pensavam que iam chegar onde estão. Olha a placa aqui, ó. A placa aqui atrás. Tirei até uma foto. Vou postar para vocês. Por quê? Porque eles fazem bem feito no agora. Eles não estão preocupados com 10, 15 milhões, não. Estão preocupados em fazer bem feito. E aí a consequência do sucesso, ela é positiva. Que foi, Ronaldo? O Ronaldo tá com a gente aqui. Tem bastante trovão, gente. Pobrezinhos, como eles sentem. Olha que coisa interessante. Eles sentem antes que a gente. Total. Os animais... animais somos nós. Eu brinco sempre que precisamos ser humanos. Precisamos ser humanos. Somos uma espécie
Mas precisamos ser humanos, porque nós não somos ainda. Precisamos evoluir muito para ser. A gente se divide em raça. Qual a tua raça? Minha raça é humana. Minha raça não é negra, branca, vermelha, amarela, parda, não. Qual a minha raça? Humana, eu sou humano. A gente se subdivide em raças, precisamos aprender muito. Agora, os animais, para mim, eles têm um ciclo evolutivo, sensorial, muito maior do que a gente. Você viu o cachorro faro, a sensibilidade e o equilíbrio de um gato. Uma ave consegue voar, a dinâmica física de uma ave voando é algo tão grandioso. Aquela rolinha, aquele pombo que você espanta, que é o mesmo que a representação divina do Espírito Santo. E a gente excomunga um pombo às vezes, né? Se ali não tiver Jesus ou a manifestação do Espírito Santo te visitando, sai, pombo desgraçado. Tem gente que chama de rato de asas. Eu tive uma experiência com a Meire Yamaguchi, Meirinha. A gente estava lá em Fátima, no Vaticano. A gente estava em Fátima e eu falei, às vezes a pena que nos cai diante de nós e chutamos como se fosse um pombo maldito é a pena da asa de um anjo que está mostrando, estou aqui com você. E diante da Meire, na hora que eu estou falando, cai uma pena branca desse tamanho. Foi uma emoção assim fantástica. Se materializou, né? Beijo, Meire. E Marluz, você falou... Você basicamente criou a máquina do tempo aqui através da nossa mente. Gostou, né? Desse contexto, Gostei, né? Foi muito bom. É muito rápido. É a velocidade mais rápida, porque ela não pode ser medida. Eu até anotei aqui, a velocidade do pensamento é mais rápida que a da luz. Acabou, porque a da luz ela pode ser medida. A do pensamento é sensorial. Então, mas nessa máquina a gente voltou muito pro passado. E se eu quiser criar a máquina com o meu pensamento para o meu futuro, um futuro que eu almejo conquistar, que eu almejo criar? Você tem que alimentar o hoje. Você tem que ter no futuro a inspiração daquilo que você tem que fazer hoje. Como vocês melhoraram toda a técnica de vocês, a parte técnica, a parte estrutural, então vocês vão ter um futuro que é aquilo que você está querendo. Então o futuro, ele é consequência do agora. Irmos num futuro como entendemos, eu quero ir daqui a 3.000 anos. Daqui a 3.000 anos, 2.000 anos, nossa existência não é mais material. Nossa existência é energética, vai ser energética numa conexão muito diferente que tem a necessidade do que a gente está fazendo em 3.000 anos se eu estou aqui vivo em 2025. Olha, já estava 2005. 2025. Então, o importante para o amanhã próximo, para o futuro próximo, é entendermos a autorresponsabilidade que temos que ter no hoje, no agora. A nossa Se você, por exemplo, não quer ter uma doença crônica, você tem que cuidar desde agora do seu corpo, e não como o Marluz fez para chegar desse tamanho. Uhum. Eu tenho total responsabilidade e compreensão. Ai, meu Deus, eu quero ser um velhinho porreta. Tenha uma saúde decente. Eu quero ir para o céu, para o Éden, para encontrar os arturianos, ir para a lua, ir para o Orum, para os orixás. Seja um espiritualista, tenha a sua fé praticante. Não só em leitura, não só em aprendizado. De nada adianta se você não tiver atitude e ação. Então, o que é? Consequência do agora. O importante, que aí é o futuro, você pode até projetar e ter de relapso em momentos e flashes, como o déjà vu, de uma forma mais expandida, através da projeção consciente, uma ida ao futuro e voltar. Mas o interessante é o agora. Eu posso falar isso para vocês. Mas você tem a capacidade de materializar algumas coisas. Sim. Essas coisas que você materializa são coisas que vêm do nada, ou de dimensões ou é alguma coisa intencional? Não, intencional é a espiritualidade que manda. Eu só entrego a carta. Por isso que você é o carteiro. É muito libertador. Eu quase enlouqueci tentando entender pelo modo racional e analítico por que e o Chico entrega a carta, meu filho. Não se preocupa com remetente, destinatário, conteúdo, entrega a carta. Isso foi de libertador porque eu falei, responsabilidade de quem recebe não é de quem está emanando. Mas sim, em alguns momentos eu sei qual é a intenção que o universo está dando, mas não é direito meu interferir. Cada um é cada um. Mas são dimensões paralelas. Aí entra o que hoje em dia já está comprovado que como é que é o nome desse mega telescópio? O James Webb. James Webb.
já se comprovou que existe uma barreira limitante do universo que não se sabe o que tem dessa barreira do universo, né? Mas vai ter outro que é colado com outro, que é colado com outro, que é colado... E o buraco negro é um túnelzinho que você pega para entrar para essa outra dimensão. Quando a gente tenta entender ou explicar um buraco negro, a física tem teorias. Teoria é qualquer manifestação que pensa que, achamos que, teorizamos que, suponha-se que, mas toda teoria não é 100% a verdade. Então imaginem, tentem explicar um buraco negro, um lugar onde se anula o tempo, já começa por aí, já se anula o tempo e o espaço como entendemos, se estica o tempo, se encurta o tempo. Epa! Então o tempo pode se encurtar, esticar. Olha quando a gente está num avião, olha que loucura. De carro, mas o avião está andando a tantas milhas. Não, não é o avião que a gente está aqui em cima de São Paulo, ele já está lá no Rio, quase na fronteira com o sul, e a gente continua vendo. E lá de cima a gente... aqui, a Terra passa devagar. E aqui de baixo a gente vê o avião passando rápido. Na velocidade dele, mas que para o nosso cérebro é devagar o avião. Mas ele está andando a milhares de quilômetros. Então, nossa noção de tempo e espaço tenta ser racional, medindo e achando que existe passado, presente e futuro. Que não existe. Que não. Existe a consequência. Existe o que vivenciamos. Por que eu não acredito, por exemplo, na clonagem? Ótimo ponto. Eu tenho um grande amigo, Lu, um beijo, meu irmãozão, e tive outros amigos pelo mundo, vocês sabem que eu trabalho pelo mundo, que eram donos de empresas de tecnologia. Eu falava assim, vocês não precisam me clonar, vocês têm que gerar um Marluz virtual, porque não adianta nada esse HD aqui que já está lotado, esse Pentium, né, 386, que já está dando ruim aqui, que não tem como fazer nem backup, nem tudo. Vocês tinham que passar essas informações todas para um meio que pudesse se guardar. E hoje em dia a inteligência artificial, ela literalmente ela gera o que você pensa, né? Ela está ali, ela interage com você de uma forma que mais tarde, isso eu tenho completa certeza, vai se conseguir fazer o backup do nosso pensamento. Agora, a nossa alma nunca. Tantos aí me falam, você acredita em clonagem? Não. No ressuscitar? Não. Porque nossa alma é uma individualidade única. O Marluz que for clonado, se existir a clonagem um dia, ele não vai ter a experiência de ter tido furúnculo, ter tido sarampo, de ter comido cocô de coelho pensando que era chocolate. Não vai ter essa experiência. Não, essa foi terrível. Eu era pequeno, eu pensava, na curiosidade, pensava que aquelas bolinhas do coelho eram bolinhas de chocolate. Caramba, hein, mano? Terrivelmente amargas, com gosto de mato. Mas então, essas experiências que são únicas na nossa vida, do sofrer, do ouvir não, do ouvir sim, formam a individualidade do nosso ser e da alma. Então isso nunca vai se conseguir. Por isso que eu falo, vocês são individuais, vocês são um presente para o próprio universo. Como os índios norte-americanos falam, todas as estrelas do universo são interligadas com cada alma existente nossa. Tudo é interligado, somos um. Nós somos um. Nós somos a criação do Criador. Nós somos um. A sua dor é a minha dor, é a dor dos meninos. Só que a gente não vislumbra ou visualiza isso. O dia que a humanidade tiver essa consciência, aí estamos prontos. Aí abrem-se os céus, tem-se os contatos, vem todo mundo, aí estamos prontos. Enquanto isso, a gente tem que comer muito feijão. A gente estava falando do tempo, né? Que a gente consegue ir para o passado, para o futuro, que o foco é ficar aqui no presente. Legal. Vai chegar o momento, né, que a gente sabe que o inevitável é a morte. Mas ainda tem um tabu em cima da morte, né? E como o nosso tema é medo, né? Tem também o medo da morte. Então, como que a gente pode quebrar esse tabu da morte e, inclusive, do medo do morrer? Eu, como espiritualista, como um mensageiro, né, da espiritualidade, não acredito em morte, acredito em vida após a vida. E num desses entendimentos meus, eu fiz um comparativo entre o nascer e morrer. Quando somos gerados, estamos no útero quente e escuro de nossas mães, sem respirar pelo nariz, com um cordão que nos une ao ser gerador,
de olhos fechados, dormindo o tempo inteiro, desenvolvendo. E aí abre-se uma grande porta, uma luz branca invade aquele escuro que é o útero da mãe, somos puxados, gritando, sujos de sangue, dor quando o ar entra no nosso pulmão de cabeça para baixo. É uma dor insuportável. Choramos quando bebê, porque o ar entra no pulmão e o primeiro respirar é dor pura. Essa é a primeira morte. E como a vida, nossa morte vai ser o mesmo processo de uma maneira muito parecida. Vamos voltar para esse útero quentinho que é a terra, que é o forno crematório, onde for. Vamos estar unidos por um cordão, que é o cordão prateado, dourado, enfim. Vamos fechar os olhos, não vamos comer e respirar pelo nariz, pela boca. Vamos, às vezes, até estar sujeitos à dor no momento da passagem, como quando somos puxados a sangue, enfim. Mas, quando estamos no útero, estamos preocupados com o que está desse lado? Não, nascemos e existimos. E assim se perpetua após a nossa passagem. Vamos renascer em outra dimensão e vamos continuar existindo. Alguns de nós, pela necessidade evolutória da espiritualidade, podem trazer resquícios daquilo que já foram. E alguns de nós, pela necessidade evolutória, vão levar resquícios dessa vida. Mas tudo é um ciclo. Tudo é esse entrar e sair. Eu acredito muito que a gente já passou pela primeira morte, que é estar vivo nesse corpo. Então a gente nasce, né? Vocês imaginam, somos uma célula que se multiplica e ali vai... olha, o momento da fecundação, o Fiat Lux, quando o espermatozoide adentra no óvulo, existe uma explosão de luz. Eu até compartilhei esse vídeo. A coisa mais... A química da concepção é uma explosão de luz. Eu vi esse vídeo. Você viu? Muito é fantástico. legal. Então, essa luz que está presente diante de nós, somos o fruto dessa luz, desse amor divino. Então, morte, como eu falei, todos os dias morremos ao dormir e renascemos ao acordar. O Silvio Santos falava uma coisa interessante: você tem medo da morte? Ele falava assim: não, morrer, dormir aqui e acordar lá. Muito bom, hein? O que são as outras dimensões? Aí depende da Matrix, aí depende daquilo que você crê. Da fé. Para você, Marluz. Para mim, é esse todo, essa multipluralidade de Deus divina, esse Deus que é imbecilidade nossa racional, ou por medo nos é embutido de não acreditar que existe vida fora daqui. Nos é dado medo. Não, imagina, não existe vida fora da Terra, algo que é infinito. Conta de 1 a 190 trilhões. Você consegue, nem durante a sua vida toda você consegue contar de 1 a 1 bilhão. Durante toda a tua vida, se você contar 1, 2, 3, você não consegue chegar a 1 bilhão. Conta 1 quinquilhão de planetas, 1 sextilhão de planetas e galáxias, ou de galáxias, com planetas em volta. Agora conta o infinito, não tem como dizer que só nós nesse planetinha, tão pequenininho, lindo e fofo que a gente está estragando, é que existimos, é querer nos controlar pelo medo de termos conhecimento. É egocentrismo. Né? Exatamente. Eu brinco que aquela frase de Cristo, conheceis a verdade, ela vos libertará, as traduções estragaram um pouco a interpretação, mas na verdade o conhecimento é a verdade que liberta. Você não tem que conhecer a verdade. Você já, tendo o conhecimento, você já é livre. Religião é um aquário, espiritualidade é o oceano. Você já teve contatos com seres extradimensionais? Sempre. São os seres que me aportam essa energia, digamos assim, meus mentores, são esses seres extradimensionais que tanto a igreja retrata como anjos, por exemplo. Anjos são seres que não são nascidos em nossa existência material, são criações divinas pré-existentes à própria criação. São seres de outra dimensão. Porque onde que Deus morava? Onde que Deus morava? Não era em Birigui. Né? Não era no Imbu. Então, esses seres de outras dimensões que transitam, porque o anjo, quando aparece, ou um extraterrestre é tudo aquilo que não é nascido em Birigui, no Imbu, lá em Bangu. Então, tudo isso é extraterra. Extrafísico. Esses seres de energia, essas energias que se condensam em uma forma, são extrafísicos, são os interdimensionais. Viajam, mas eu tenho contato com eles. Eles são os seres na qual eu acesso
e tenho ligação com a minha fenomenologia. Mas você conversa com eles? Como que se dá isso? O meu contato, por exemplo, na hora da materialização, literalmente eles me dão na mão e eu entrego. Entendeu? Durante a noite, muitas pessoas que me acompanham no trabalho têm sonhos comigo, tem a manifestação, Marluz, eu te vi trabalhando, eu te vi, você esteve aqui em casa, você me deu a resposta, apareceu um negócio em cima da cama. É esse o viajar entre dimensões com eles. Entendeu? Eu me entrego por completo. Então eu tenho contato, sim. Esse contato não é dessa maneira de estar sentado e conversando. Literalmente, eu me projeto com eles. Eu tenho um contato sensorial e físico, sim, mas são os meus mentores. Agora, a forma deles, somos nós que damos. Eles são simplesmente feitos de energia. Você lembra de um filme chamado Cocoon? Que tinha uns seres que eram todos de luz? Então, eles são formas antropomórficas de luz. Esses seres têm uma altura de 2,5 metros e são seres que você vê que tem braços, dedos, pernas, tem essa antropomorfologia nossa de seres humanos. Agora você não vê detalhes. Quando eu tenho necessidade de ver os detalhes, que eu preciso de uma resposta direta, ou quando eu vi os sem rosto, sim, eles passam a materializar um rosto que pode ser de um africano, de um chinês, de Buda, Jesus, Maomé, lá, enfim, Sai Baba. E aí eles se apresentam daquela forma. E são luz, são pura luz. Em um conteúdo que eu pesquisei seu, você dá exemplos super incríveis de materialização, né? Inclusive de um no Rio de Janeiro, você estava saindo do banco. Essa é famosa. Falou com o Gari. Na Caixa Econômica Federal, fica na Rua Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. E na época, meu cartão da Caixa, não posso nem falar o nome do banco, né? Meu cartão da Caixa deu problema. Na época que estavam começando clonagem, essas coisas todas. E aí, eu fui resolver. Na Caixa, não, eu tive que botar camisa social. Eu detesto botar camisa social. Eu uso isso aqui. Podem me chamar de hindu, de timar, que foi essa liberdade de ser, né? E aí tive que botar camisa social, amarrar cabelo, etc. Eu lá me fui, não resolvi nada e acabei perdendo meu cartão da Caixa. O Marluz, que é humano como vocês, e come, tem dor de barriga, chora, ri. Saindo do banco da Caixa, eu fui para o sinal, atravessei, olha a gordice. Olha a gordice, eu ia atravessar a rua para comer esfirra do outro lado. Já estava nervoso. Como diria meu pai, meu saudoso pai, tá em píncaros para comer. Aperto o sinal, olha assim, tinha uma gari varrendo a rua. Gari é a pessoa que limpa a rua, não sei como é que chama aqui em São Paulo. Sim. Gari, lixeiro. Lixeiro, porque vai a rua. E eu tava bem pé da vida. Eu só escuto aquilo assim, fala com ela. E às vezes, na minha infinita existência de ser como sou, eu brigo com eles e falo com eles, não vou não. Eu tava a pé da vida, eu queria comer esfirra e quibe ali no centro da cidade. Pá! Me deram aquela pauladinha energética, clássica, que eu sinto um vórtex de energia dentro do corpo. Só alavanco, assim. É uma porrada mesmo. Lá vou eu. Fui pra lá, com camisa social, sapato brilhando, caça de tergal. Fale com ela. Oi, bom dia, a senhora não me conhece? Eu tenho que falar aqui com a senhora. Eu tenho algo para falar com a senhora. Fale que vai dar tudo bem. Eu estou aqui, inclusive, para falar para a senhora que vai dar tudo bem. E ela estava chorando. Ela estava encostada, chorando. Fale que ela não vai sair de casa. A senhora não vai sair de casa. E a mulher começou a me olhar com esse tamanho todo, assustado, e falou assim, mas quem é o senhor? Quem é você? Você é oficial de justiça, moço? Você é advogado, moço? E eu, de um lado de cá falando, do outro falando, eu estava igual o Zacarias no meio, me dividindo. Fale que a melhor coisa para ela foi a separação. Olha, essa separação, moço, ele me deixou sozinha em casa com as crianças. Eu não recebo da prefeitura tem 3 meses e vou ser despejado, eu não tenho por onde ir. Caramba. Minha vontade é me jogar na frente do ônibus. Entregue para ela. Olha, eu tenho algo para entregar para a senhora. Girei e essa eu acho que foi... Se bem que agora a Suzy Maria é testemunha, eu em Portugal materializei uma gigantesca também. Foi uma coisa que explodiu quando caiu no chão. A Suzy, minha irmã, minha alma de vida gêmea, assim, amor, ágape, te amo. Era um medalhão
todo cravejado de rubis e esmeraldas. Era uma joia vitoriana, porque era muito antigo aquilo. E uma corrente da grossura de um dedo de ouro. Caramba. E eu, quando entreguei para ela, toma, fez igual o Sméagol, o Senhor dos Anéis. Fale para ela se desfazer disso, vender, enfim. Aí eu falei assim, olha, entra naquele banco que eu fui, que é a Caixa Econômica Federal, ela empenha joias, ela faz o penhor. Entra lá e vende agora e compra a sua casa. Caramba. Que legal. E ela, bom, eu sei que você é ali pé da vida brigando com os interdimensionais, assim, o meu cartão vocês não resolvem, agora dá a joia para outra, você resolve. A joia daquela resolvia 10 cartão meu. Isso é uma sacanagem. Pum, de novo, falei, cala a boca, entrego, confio, aceito, agradeço, e lá vou eu. Então, deu para comer a esfirra, pelo menos? Deu. Desceu a Graças amarga, a Deus. mas deu. Mas são experiências fantásticas. E o mais fantástico é o significado de cada uma. É a experiência não da pessoa que recebe, mas quando a pessoa compreende o que está por trás daquilo. Eu hoje eu recebo 2.000 mensagens por semana nas redes sociais. Vocês sabem que a experiência do Copo d'Água são 3,5 milhões de pessoas que fazem a egrégora das mãos de luz, que fizeram a experiência do Copo d'Água. E hoje eu recebi uma mensagem de uma materialização que a pessoa recebeu de presente e no dia seguinte teve a promoção que esperava há 8 anos. Caramba. Então, o contexto do materializar não é a joia que você recebe. Pode ser um copo d'água. É o que está por trás daquilo. É o entendimento, a entrega, a sincronicidade e sintonia que você tem com o universo. Quem vê quando acontece, começa a entender. Tem algo além. Os físicos que me estudaram, professor Carlos Souza, PUC de Física, Rio de Janeiro, Ana Sharp, enfim, a irmã da Meire, a doutora Nise, tantos que que é minha amiga que teve um milagre de uma gota de sangue que se materializou. A gente estava num jantar e foi levada para o microscópio eletrônico no Einstein e viu que tinha um rubis naquela gota de sangue dentro de um guardanapo. Caramba. Então, são experiências que trazem ao mais cético ou ao mais confuso um novo entender do ser. Um novo entender. Não sei o que é ou sei o que é. Não sei o que sinto ou sei o que sinto, mas que existe algo que eu não posso explicar, existe. Então, realmente, o fenômeno, eu acho que a validação dele é esse sentir. É o que está por trás. Não é o valor do... Tanto que eu falo, não se apega, porque se você tiver apego e ego, desaparece. E é batata. Inclusive, queria compartilhar aí com o pessoal que está assistindo a gente. Eu sou prova, eu e o Maurício, somos prova da materialização do Marluz. No outro episódio que ele veio aqui no Lean Podcast, antes de começar o episódio, na nossa frente foi uma experiência única, né? Foi única. incrível. Eu e o Maurício ficamos, assim, muito maravilhados. Foi até difícil fazer aquele episódio, né? Foi bem difícil e a gente já ficou energizado por o episódio. Você acabou materializando uma medalha do coração de Jesus. Então, e daí você disse para mim para eu seguir o meu caminho, né? E no dia seguinte eu recebi um convite para retornar ao meu grupo de jovens que fazia muito tempo que eu não fazia parte lá da minha igreja. Então, assim, foi algo... Ele ficou anos sem falar com o pessoal. Você, ao receber a carta, teve esta epifania no recebimento, foi algo que realmente abriu uma porta no recebimento e o universo automaticamente começa a te corresponder imediatamente. Então, o que acontece? Você recebeu com o coração livre, sem eu tentar julgar ou explicar. É a maravilha, a epifania do divino. É algo que a gente entra num êxtase, quando a pessoa recebe, sempre fala assim, é um êxtase que eu vejo o brilho das pessoas. E foram milhares durante toda a minha existência. Que lindo, e que mano. até o final ainda sejam milhares ainda que eu posso. Eu já falei, eu brinco com os meninos, olha, se eu ficar sem as pernas, se eu ficar num toquinho, mas pelo menos, até se eu tiver alguma coisa, mas pelo menos que gire a mãozinha quando tem que acontecer e entregue. Eu tenho que dar utilidade, isso aqui não é nada. Isso aqui é um corpo que vestimos, que temos que dar utilidade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Palavras do Chico. Então, a gente tem que viver servindo, encontrar na dor do próximo a cura da nossa dor. Isso é muito importante. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O professor, o mestre, o fundador da física quântica, que é Cristo, Jesus, porque dele vem o todo.
casa de Por meu que pai que tem Cristo é o fundador da É física porque quântica? tudo está ali, nas palavras dele está toda a explicação científica do todo. A casa do meu pai tem várias moradas, ou seja, a casa, o universo, tem vários universos, multiversos, subuniversos, intra-universos, entendeu? Não julgais para não ser julgado. Toda a base, as metáforas, os arquétipos que Cristo passa, eles explicam tudo. Ciência, filosofia, espiritualidade. Então eu brinco, ele é o fundador da quântica. Não. Ele, quando materializa a água, materializa o pão, o peixe e o vinho, a libertação, tantos dogmas por medo nos são embutidos, e Cristo é o cara mais gente boa que existe. Ele está lá na Cesareia, está lá dançando. Nananana. Cristão, acabou o vinho, toma, acabou. Então pode beber o vinho. O problema não é o que entra, é o que sai. A palavra maldada. Cristão, acabou o pão, multiplicou o pão. Então glúten pode. Nada de cortar o glúten. Cristo, acabou o peixe. E fez aquele peixe assado se multiplicar. Então carne pode. Eu brinco sempre assim, cara, o cara é libertário. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra ali, entendeu? Quem foi o primeiro santo a ser santificado no momento da crucificação? Dimas, o bom ladrão. Dimas. O cara estava crucificado. O ladrão que estava crucificado do lado de Cristo, ele fala assim, tu crê em mim? Creio. Então hoje tu vem comigo. E automaticamente é ortogado a ele, o primeiro santo feito ali, entrou no paraíso com Cristo. A turma que andava do Cristo era só gente assim que era os execrados. João Batista está achado de louco. Mel e gafanhotos, cabelo comprido, vai vir. Maria Madalena, a gente não precisa nem falar. Tinha ladrão, assassino. Então, Cristo era um preso político. Hoje em dia eu vejo famílias se desfazendo, direita, esquerda, direita, centro. Cristo foi um preso político. Nossa, verdade. Os vendilhões do templo, os líderes do grande templo e os romanos, em conluio com medo da grandiosidade de Cristo, medo dele ser o nosso Salvador, medo, o prenderam. E aí, diante do próprio povo que perguntaram, liberta ou crucifica? Todos nós que estamos aqui nesta dimensão para aprender, como fazemos hoje? Crucifica. Cancela. Cristo era um preso político e você dentro da sua igreja criando divisão porque o teu filho é da esquerda, porque a vizinha é do centro, porque outro é... Tu para com isso. Olha o amor dele, a grandiosidade. Ele liberou todo mundo, levou um ladrão junto com ele ali. Me perguntam qual é a minha crença política. Eu falo Deus. Minha crença política é fazer o bem sem olhar quem. É não julgar para não ser julgado. É achar que só existe um justo juiz, que é Deus. Minha crença política é encontrar no mendigo, no faminto da Cracolândia, o olhar de Jesus. Que ele volta todos os dias. Eu perguntava para minha mãe assim, mãe, Cristo vai voltar? E ela falava, ele volta todos os dias. Na fome do pedinte, no choro da criança e no animal abandonado. E a gente crucifica ele todos os dias. Eu acho fantástico o trabalho das pastorais na igreja, sabe? Porque é o refrigério da alma você ajudar o outro. Às vezes a gente não precisa ser ajudado, a gente precisa aprender a ajudar. Automaticamente, quando você desperta um sorriso, uma alegria que você está passando para alguém, ela passa primeiro por você. Então, quando você vê a reciprocidade de um sorriso ou a palavra obrigado, gratidão, você recebe e aí você se cura. É curando que somos curados. E, Marluz, sensacional. Só para assim. pegar o gancho aí do Jesus, você. a gente estava conversando lá embaixo, né, sobre o calor que está tendo ultimamente e todas as coisas que vêm acontecendo na humanidade, ó, quedas de aviões e tal. Sob o ponto de vista da Bíblia, você acredita que a gente está em que momento aqui na Terra? Todo fim, ele é o fim de um ciclo. Todo livro tem um início, meio e fim. Tudo na vida, na limitação ou na medida de tempo humano, ela tem início, meio e fim. Até um livro, The End, o final, finale, finish. Gran finale. Gran finale. Então todos os ciclos, eles têm a necessidade, todos os grandes impérios, né? Criação, ascensão e queda.
eu no dia 26 de dezembro fui num outro podcast de um colega nosso e fiz a previsão sobre 2025, o fogo, que 2025 se romperiam nesses 3 primeiros meses incêndios nunca vistos e que o calor seria histórico. Eu fui muito claro, eu não sou pessimista, tragicista, mas eu falei que o que me incomodaria seria o calor nunca visto ou sentido. O planeta em total ebulição, principalmente depois que se findasse, quando estivesse terminando o verão, as águas que lavariam tudo. E é o que está acontecendo. Esse calor, esses incêndios, eu fui muito específico de incêndios, de calor, é o que está acontecendo. Isso não é uma lógica, porque a gente teve um ano passado, não teve esse calor. Não. Ano retrasado não teve esse calor. Agora esse ano está assustador. Eu sou do sul. Nós tivemos sensação térmica de 52 graus, 46 graus registrados em São Borja, no Rio Grande do Sul. As senhoras vomitando na rua de calor, as pessoas desmaiando, o comércio fechando até 4 horas da tarde. O Rio em estágio 4, nunca visto antes na história registrada da humanidade, desde que se mede ou faz aferição de temperatura, estágio 4, com temperaturas que podem chegar a 50 graus centígrados. Absurdo, né? Mas aí eu falo, isso é Deus fazendo? Deus é tão fabuloso, vocês já ouviram falar do livre-arbítrio, né? Uhum. Deus é tão fabuloso que ele nos traz a terra como o reflexo do paraíso e ele fala assim, agora aprendam a viver e conviver entre si e com a própria moradia onde habitam. E a gente maltrata. O rio que enche aqui em São Paulo é a gente que joga o papel de bala no bueiro, a guimba de cigarro. Responsabilidade está aqui. Claro, autorresponsabilidade, espiritualidade na matéria, tudo. É a gente que não escuta, não pode construir aí. É a gente que joga papel no vaso. Somos nós. Não é Deus, não. Mas e a tsunami? Peraí. O mesmo mar que matou aquelas pessoas na tsunami é o que refresca a gente, é o que nos traz o pescado. Então não existe... mas foi... Não, ali foi o quê? Um infortúnio. Depende da perspectiva. É claro. Deus não é destruição. Deus é amor. Deus é criação. Quem destrói, quem cria os meios e possibilita a destruição somos nós. Mas tem muita gente que fala que tudo isso é um sinal do apocalipse. Você não é um... Como tragicista. Não. O apocalipse, quando eu entendo... se a gente vê até uma profecia de Michael de Notre Dame, que é Nostradamus, o terror virá dos céus. E a gente vê a descrição no Apocalipse da besta, a mulher nua. Então, o que é a internet? É uma outra dimensão que se faz presente. Eu fui homenageado na época pelo meu querido Bruno Astuto, porque uma vez eu estava numa conversa com pessoas... me pedindo para falar sobre a fé. Como é que a gente pode entender a fé? Eu falei, a fé é como acesso... E todo mundo mexendo assim. Estavam com seus iPhones mexendo. Eu falei assim, é simples. A fé é o iCloud, é a nuvem. Através do nosso corpo, a oração, a conexão, a gente faz o download do arquivo que precisa, mas as fotos, as informações estão tudo na nuvem girando. A gente não vê, a gente não pega, toca... A gente não pode sentir o cheiro, escutar, mas a gente baixa o arquivo e tem qualquer emoção nas mãos. Então a fé é exatamente isso, é a nuvem que a gente acessa. E aí entra a espiritualidade como o aparelho que faz com que você faça o download, como o aplicativo que te conecta à fé. Então, o que eu entendo por Apocalipse é isso que já estamos vivendo. Esse invadir do espaço, essas guerras despertas. Ninguém percebe que o mundo está cada vez mais entrando em guerras. O que é necessário é a pacificação. Líderes são despertos com o embutir do ódio pelo irmão. Caramba, meu irmão da esquerda, meu irmão da direita, meu irmão do centro. Todos somos filhos e crianças de Deus. Alguns são usados pelo mal, são levados pelo negativo, mas se você é a luz, você não pode manter essa vibração alheia. E o mundo, aí sim, esse é o Apocalipse. Coisas que nunca vemos é que há 2025 anos atrás, 2.300, 2.400 anos atrás, ninguém tinha
um iPad, ninguém tinha um notebook para digitar. Agora, via o Instagram, o WhatsApp, ninguém tinha. Era desenhado, manuscrito em pergaminho. Como que não existia nominação, não existia luz elétrica, não existia nominação, terminologia. Se bem que luz elétrica eu ainda bato um pouco de frente, porque eu já vi maravilhas que são surpreendentes. No Egito, conversando uma vez... Nas pirâmides, agora... Você não vê sujeira de tochas onde são as grandes câmeras pintadas. Como que eles pintavam aquela câmara a 40, 60 metros adentro se não tem fumaça de luz passada, de tocha passada? Como que aqueles afrescos e pinturas em cores tão vívidas não tem mancha de fuligem? Pintavam como? Luz elétrica, então. Mas eles não tinham a tecnologia que a gente tem. Então, quando se eles vissem algo que fugia ao entendimento, eles iam retratar como divino, como uma besta com 6 cabeças, como a sarça ardente, como os anjos que se mostram. Profeta, vocês sabem, Ezequiel, a descrição dos anjos é assustadora. Rodas dentro de rodas, com olhos vendo em todas as direções. E aí? E aí? Se a gente vê um satélite hoje em dia, se passasse 3 mil anos atrás, como é que a gente ia descrever aquelas luzinhas do satélite? Então, tudo é interpretação. Sensacional. E Marluz, qual seria o conselho mais importante que você daria a quem sente que o medo está bloqueando o processo de despertar? Somos humanos, somos passíveis de dor, de felicidade, de alegria e tristeza. Somos os grandes construtores dos erros e acertos na nossa vida. Ter medo é normal. Porque quando não conhecemos ou controlamos, automaticamente o nosso ser, o nosso ego, a nossa ânima vital vai ter medo. Agora, se você é um habitáculo de fé, se você tem uma referência, não me importa a sua espiritualidade, você vai aprender que você tem a chave para abrir e fechar qualquer porta da tua vida. Quem abre e fecha a porta de tudo que entra e sai da nossa vida somos nós. Quando você aprende o trancar certas coisas e o abrir para as outras, o medo se dissipa. Fé. Muito bom. Se você puder, por gentileza, compartilhar aí com o pessoal sobre os áudios de luz, as cartas de luz também. As pessoas sabem que eu fundei o Instituto Mar de Luz e eu tenho o Interser, que é a interdimensionalidade do ser. E aí as pessoas, como vocês todos, falam, eu quero uma consulta com o Marluz, eu quero uma consulta. Mas Marluz é só consulta. Então o que é que acontece? Eu trouxe, dentre vários projetos e criações que eu tenho, tantas ferramentas que eu disponibilizo para todo mundo, os áudios e as cartas de luz. É a possibilidade da pessoa que não pode ter uma consulta completa, que não pode ter comigo todo esse processo terapêutico, de ter uma resposta exclusiva canalizada. As cartas de luz eu escrevo e envio para as pessoas, vai por e-mail, a resposta daquilo, porque toda pessoa, para ter o acesso à carta de áudio, precisa me fazer uma pergunta ou um assunto, me enviar o nome e a data de nascimento. Eu faço toda a análise do nome, eu faço a etimologia sensorial do nome, eu busco no passado alguma informação e trago, eu canalizo. É psicografado e canalizado uma por uma. Caramba, que trabalho. E os áudios de luz é mais trabalhoso ainda, porque eu gravo a mensagem e é incrível o efeito da psicofonia. Eu entro numa frequência que a minha voz se estabiliza e ela altera por completo e vou gravando ali, vou trazendo a pessoa. E os relatos são fantásticos. Então, não vai durar muito tempo, porque meu corpo é limitado. Eu já gravei 800 só em áudio. Minha garganta... Eu tenho não vou dizer problema, mas eu tenho uma coisa... Eu tenho um humor ligado da tireoide para minha garganta que eu não posso forçar muito, mas eu estou andando, sabe? Porque tem que dar utilidade ao corpo. E aí eu gravo e envio a mensagem, Marluz, falando sobre aquele problema, contextualização, enfim. Então esses são os áudios e cartas de luz. Um meio que vocês podem ter uma resposta canalizada, frequencializada, interdimensionalizada por mim. E até problemas dos outros acabam sendo soluções para nós, certo? Total. Quando a gente enxerga na dor do outro a nossa dor, o processo de cura está completo. Tantos são os terapeutas que falam, mas qual o sentido da terapia? Eu falo, curar você em primeiro lugar. Como? Curando o próximo. É enxergar Cristo em todos. Esse é o amor divino.
E muito obrigado, viu, Marluz? Fica aí para quem estiver gostando aí desse conteúdo, que é impossível não estar, Tá né, Rosa? sensacional. Que a gente preparou com muito carinho aqui para vocês, né? E incrível como começamos por uma linha de raciocínios e deu para abordar vários assuntos, né, Rosa? Sempre a ver com Relacionados medo. ao né? medo, exatamente. Que nem a gente gosta de fazer aqui no Lean Podcast. A gente queria deixar uma mensagem muito especial para uma Lean Lover, né? Como a gente intitula aí, Muito vocês bem. que estão acompanhando a gente, acompanhando a nossa evolução, assim como a evolução de vocês também. Um agradecimento especial para Karen G. Duncan. Perdão se eu falei o nome errado. A Karen é lá de Israel e ela mandou uma mensagem muito linda para a gente, dizendo que nesses tempos aí de guerra, né? Guerras, como a gente falou hoje aqui, estar acompanhando o Lean Podcast tem trazido um sentimento de paz para o dia a dia dela. E ela mandou lá de Israel para a gente, a mãe dela entregou aqui no nosso estúdio um item muito lindo, né, que eu vou pedir para o Marluz explicar para a gente, que é Hansa, certo? Essa Ele tem até tatuado, eu tenho né? tatuado aqui. Bom, depois eu tenho aqui tatuada. Ó, estão vendo aqui. A Hamsa, ou Shamsa, ou Hamsa, ela também tem a mão de Ramesh, né? É um símbolo que vai do árabe ao judeu. Ela e de outras, por exemplo, se a gente pega, existem mãos sagradas também no hinduísmo, mas essa aqui especificamente é a mão divina. No Alcorão é citado a Hamsa como a mão da filha do profeta Maomé. E para os judeus é a mão, também tem o nome de mão de Fátima, é a mão que oferta. Este olho, por que o olho? Porque é o divino que enxerga no nosso ofertar e receber. Então nós temos nas mãos um instrumento mais fantástico, através das mãos que selamos acordo de paz, que oferecemos, que acariciamos, que falamos não. Então as mãos são a representação do divino. E o interessante é esse olho que tudo vê, que é o olho de Deus, que é a personificação do divino, o olho, o olhar, né? O olho é a janela da alma. E os 5 elementos: água, ar, terra, fogo e o pensamento, num corpo só. Se a gente pega a mão também, ela se subdivide numa pessoinha. É porque, eu não sei, a minha mão está tão dura. Vocês sabem que o Marluz, de tanta materialização, eu tenho uma artrose, eu não tenho movimento mais nas mãos. Sério? Seríssimo. Tenho o que chama do problema do túnel do carpo e tenho uma artrose. Mas se você faz o bonequinho andando, é a representação do ser humano. Então, é um símbolo de bom agouro, é um símbolo auspicioso para se ter na porta de casa, porque é a mão que afasta o mal e que está vendo tudo aquilo que entra e sai das nossas vidas. Olha que legal. Muito lindo, hein? E com essa explicação aqui fenomenal do Marluz, a gente agradece muito você, Karen. Muito obrigado pelo carinho Gratidão, aqui com o Lean Karen. Podcast. Shalom, Karen. Inclusive, você mandou também essa daqui em especial pro Lean, né? Você Uma oração em hebraico. Uma pro Maurício, uma para mim, pro Ricardo, uma pro Bruno também. E essa daqui que é a bênção do negócio abençoado, né? Você mandou uma carta maravilhosa, então muito obrigado e que a gente continue impactando de uma maneira positiva a sua vida e de todos nós, todos vocês aí que nos acompanham. A nossa tarefa aqui, nosso propósito mesmo, né? A gente fala sem piegas, tá? Realmente trazer aqui todas as semanas ferramentas para o autoconhecimento de vocês e para o nosso também. E estaremos aí com mais episódios, né, Rosa? A partir de agora, né? Abril, né? Abril com mais episódios para vocês aí, semanais, para continuar aprofundando. E se você gostou desse conteúdo, né? Se de alguma maneira essa mensagem super incrível sobre o medo do nosso querido Marluz Paiva impactou de você de uma maneira positiva, pô, imagina que legal se impactar de uma maneira positiva um ente querido seu. Então a gente simplesmente pede para que vocês compartilhem, deem Curta, like. comente e compartilhe. Exatamente. Tem muita gente que ainda segue a gente, que acompanha, mas não é inscrito no canal. A gente está crescendo muito, chegando em cada vez mais pessoas, então a gente conta com a ajuda de vocês. E, Marluz, se você pudesse deixar uma mensagem final, né,
sobre o medo, sobre como dar mais esperança, sobre como envolver mais as pessoas na fé. Que mensagem e no amor também. E no amor, que mensagem que você daria? Há 2025 anos atrás, o maior dos mestres deixou essa frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que amor é esse? É o amor que não julga, que não aponta? É o amor que libera, que perdoa? É o amor que se faz presente no momento da criação e em qualquer momento de aflição? É o amor que entende que Deus está presente a cada segundo da nossa vida, na dor, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na felicidade. Então exerçam esse amor, tentem encontrar não o amor humano, o amor corpóreo, o amor erótico, não, mas esse amor que nos gratifica existirmos. Aí vocês não terão mais medo, porque onde existe luz, a escuridão se dissipa. Sejam sempre também o canal do bom e do bem, sirvam. Você que está em depressão, você que está mal em casa, sirva de exemplo. Sirva alguém que precisa. Para de reclamar às vezes por não ter o caviar, mas compra um pãozinho de forma, coloca ali uma mortadela se você não pode comprar o caviar, coloca lá na porta do banco que estão aquelas pessoas com fome. Eu distribuo, tenho irmãos que cuidam, nós distribuímos mais de 1.000 quentinhas por semana. Eu até botava isso na internet, mas não é mais necessário. Eu não gosto de doar com dor. Entendeu? Eu encontro Deus ali. Quando o Marluz precisa, é no abraço de um pedinte, de um mendigo, de um cracudo, que fala assim: o irmão Ursão chegou, olha aí, o irmão Luiz chegou, ô irmãozão, ô tio Luiz. É naquele abraço que eu encontro Deus. Genial. É curando os outros que se cura é dando que se recebe. É isso aí, muito bom. Sejam luz. Marluz. Que lindo, que Muito lindo. bom. Vou voltar. Contem comigo sempre. Com certeza. Me sinto em casa. A vocês aí, entram lá no Instagram, @MarluzPaiva. Eu canalizo todo dia, tem uma interação do dia, uma mensagem canalizada edificante, porque não adianta a gente só procurar e ler o mal. A gente tem que estar que nem os meninos aqui, ó. Isso aqui é uma escola preparatória. Isso aqui é um portal dimensional. Isso aqui é a nuvem de conhecimento, que é fé, que vocês podem acessar através do celular, antes de dormir, ou vai pelo aleatório ali, vai... Nada é acaso. Se você está aqui hoje, é porque você tinha que estar. Sigam os meninos, sigam os bons, e tô lá no @MarluzPaiva para vocês sempre. Servir sempre. Muito obrigado. Gratidão. Que live incrível, que live linda nos moldes do Lean Podcast. E tem o pessoal que vê na TV aí também, né? Que a gente acompanha, tem uns 40% que é pela TV. Então, exatamente. Um abraço para todo mundo aí, todo mundo de fora do país, a galera da Alemanha, do Japão, galera de Portugal que tem assistido a gente. Muito obrigado, gratidão. E semana que vem estamos novamente aqui. Grande abraço. Dá um tchauzinho aqui, Marluz. Muito bom, muito bom.